Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Você que nos acompanha em nosso canal no YouTube, DNA Compliance Oficial, também seja bem-vindo. Todas as nossas aulas serão disponibilizadas também no nosso canal, como uma forma de permitir que os alunos que, por algum motivo, não puderam acompanhar a stream live, possam acompanhar a aula depois gravada, e mesmo os alunos que estão conosco aqui ao vivo possam mais tarde, quando necessário ou quando assim puderem e quiserem, assistir o conteúdo que nós ministramos em sala de aula. Essa é a nossa sala na Google Classroom. Por aqui, todos os nossos materiais, slides, textos serão disponibilizados, como vocês podem observar aqui na aba lateral. Todas as turmas possuem o seu respectivo código de acesso e, como exemplo, cito aqui a turma do Direito do Trabalho 2, quinto semestre matutino. O código é exatamente este que aqui está. Esse código ele está no banner que nós compartilhamos com o líder de sala e, com certeza, chegou ao conhecimento de todos. Pelo link que acompanhou o banner, vocês serão remetidos ao Google Classroom e, através deste código, vocês conseguirão acessar a turma. Na sala de aula, nós disponibilizamos os conteúdos que já foram ministrados e também disponibilizaremos os conteúdos para as nossas próximas aulas. Aqui também disponibilizaremos o link para as nossas aulas, as nossas lives streamings. Então, acompanhem sempre pelo site da turma de vocês. Este material também está disponível no portal Facip. Então, vocês têm aí duas opções para acessar o nosso conteúdo. Vamos à aula. Revisão de direito individual do trabalho. Vocês viram que aqui a coisa é diferenciada, né? Tem até um videozinho no começo aí, porque a gente não é pouca coisa, não. Como já anunciado, na aula de hoje a gente vai fazer um apanhado geral de tudo aquilo que nós já vimos em sala de aula, até que as aulas fossem suspensas, né? Como é muito conteúdo, nós falamos sobre contrato individual de trabalho, falamos sobre as alterações do contrato de trabalho, quais as possibilidades legais, quais as consequências de uma alteração ilegal ou arbitrária, falamos sobre causas de suspensão, interrupção do contrato de trabalho, falamos sobre jornada de trabalho, falamos também sobre salário, remuneração, e hoje a gente vai fazer uma recordação, vamos usar esse termo, para lembrar tudo aquilo que nós já falamos. E como vocês já têm esse conteúdo muito bem fixado na memória de todos vocês, hoje nós vamos apenas relembrar alguns conceitos, citar alguns artigos de lei, para que a gente possa reavivar realmente o conteúdo. A partir da próxima semana, nós já entraremos com conteúdo novo, até para que vocês não fiquem mais prejudicados ainda por conta do coronavírus. Então, o primeiro item que nós tratamos em sala de aula foi sobre o contrato individual de trabalho, lembrando que esse foi um tema tratado com vocês, para que vocês possam firmar o conhecimento sobre o direito individual do trabalho, para que logo no próximo passo nós possamos, com uma base de fundamentos bem formada, falar sobre a segunda parte do direito do trabalho, que é o direito coletivo do trabalho. Bom, sobre o contrato individual do trabalho, nós já na primeira aula, nas primeiras aulas, enfatizamos que o contrato de trabalho
individual do trabalho, ele está regulado pelo artigo 442 da CLT, cuja leitura é o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. E nós enfatizamos naquela oportunidade que o contrato de trabalho, essa obrigação recíproca que o contrato de trabalho gera, ele não exige formalidades, ou seja, a partir do momento que é pactuado, ainda que verbalmente, uma relação de emprego, de prestação de serviço, com a presença de todos os requisitos que estão presentes ali no artigo 2º e 3º da CLT, lembrando, subordinação, onerosidade, impessoalidade, pessoalidade, né? Tem que ser a pessoa contratada, a onerosidade, não eventualidade. Falei todos? Enfim, o contrato individual, então, ele tem algumas características próprias. Ele precisa ser um contrato que regula uma relação privada, né? Ou seja, por isso é um contrato de direito privado. Ele é sinalagmático ou bilateral, porque ele regula direitos e obrigações. Ele é, via de regra, consensual, ou seja, existe um pacto de consensualidade recíproca. É um contrato oneroso, afinal de contas, embora existam situações onde há um trabalho não remunerado, ele não está abarcado pela relação de emprego, na maioria das vezes, porque o contrato de emprego exige essa onerosidade. Eu presto o serviço, em contrapartida, eu recebo a minha devida remuneração. E, por fim, o contrato ele é dotado de alteridade. E aí vocês se lembram, a alteridade está vinculada ao artigo 2º da CLT, que fala que os riscos do negócio, do empreendimento empresarial, comercial, é sempre do empregador. Quando esse risco ele é compartilhado entre o tomador de serviço e o prestador de serviço, nós temos aí, na maioria das vezes, salvo exceções, ausente a característica, a presença de uma relação de emprego. De tal forma que o contrato individual ele possui algumas modalidades. Especificamente, ele pode ser determinado ou indeterminado. É o que está consignado no artigo 443, que está aí na tela, que diz: o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para a prestação de trabalho intermitente. E aí nós enfatizamos muito essa redundância do legislador de dizer o contrato pode ser tácito ou expresso, ou seja, são dois termos que são sinônimos, ou ele pode ser verbal ou por escrito. É para não deixar margem de dúvidas. Essa obrigação recíproca não exige formalidade. Né? Então, esse é o conceito, a princípio, do contrato individual, e ele se divide em duas modalidades, podendo ser determinado, e como determinado são os contratos por tempo determinado propriamente ditos, cuja regra ele não pode ser, voltando um pouco, inicialmente, a regra geral dos contratos é que eles sejam por tempo indeterminado, partindo do princípio da continuidade da relação de emprego. Então, o legislador, e partindo do princípio da proteção, que é o alicerce, o pilar que dá a estrutura para o direito do trabalho, ele se preocupa em manter uma relação sob a qual o trabalhador, parte hipossuficiente nessa relação, poderá ter garantido a sua dignidade através do seu trabalho digno. Por conta disso, a regra geral é que o contrato será por tempo indeterminado. Ou seja, na relação de trabalho, o contrato indeterminado é predominante entre as relações, entre as outras modalidades de contrato.
Ele tem início com data certa, mas, naturalmente, o próprio termo diz, não se sabe, não há fixação do seu término. E o artigo 452, ele vai dizer, considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Dessa dicção, a gente compreende que o contrato por tempo determinado, ele é uma exceção, ele exige para sua legitimação, para sua legalidade, que o serviço seja de natureza ou transitoriedade que justifique essa pré-determinação de prazo. A atividade empresarial, ela precisa possuir esse caráter transitório para legitimar esse contrato por tempo determinado. E um outro exemplo que a própria lei diz é a possibilidade do contrato de experiência. Lembrando que no artigo 443, parágrafo 2º, a linha C, ele fala expressamente que o contrato de experiência será de no máximo 90 dias. Né? O contrato por prazo determinado, ele pode ser renovado uma única vez, e se for renovado além de uma vez, ele perde a sua característica de prazo determinado e passa a ser compreendido como por prazo indeterminado. E aí um detalhe importante é que o contrato individual por prazo determinado tem duração de tempo máximo de 2 anos, né? E dentro desse período de 2 anos, também poderá ser renovado apenas uma vez. Pela dicção do artigo que nós demos no slide anterior, 452, se esse contrato por prazo determinado for, após encerrado, for firmado um novo contrato com esse mesmo trabalhador em um prazo inferior a 6 meses, esse segundo contrato por prazo determinado será considerado como uma extensão do primeiro, pela regra geral, e por conta disso, ele será considerado como se fosse por tempo indeterminado. E aí nós chegamos, então, só enfatizar com vocês que nessa aula de hoje a gente vai fazer apenas um apanhado, nós não vamos aprofundar em todos os temas, porque esses temas é apenas uma revisão de conteúdo, destacando que nos slides que nós já disponibilizamos, tanto no Google Classroom, e uma importante notícia, o nosso portal da faculdade, desde ontem, também já está ativo. Nós ontem já conseguimos disponibilizar também pelo portal, né, da FACIP, esses conteúdos que estão lá no Google Classroom. Então, vocês também poderão acessar lá no portal da FACIP e conseguirão ter acesso aos slides. Por lá também nós vamos postar os conteúdos, os textos e algumas atividades. Por enquanto, até seguindo uma orientação da coordenação, nós vamos também usar o Google Classroom, porque por lá a gente consegue monitorar as nossas atividades, eu consigo saber se os alunos já encaminharam as respostas, os trabalhos, então a gente consegue ter uma dinâmica melhor também lá pelo Google Classroom. Então, nesse ponto, chegamos à classificação dos contratos individuais de trabalho quanto à sua forma. Bom, como nós lemos nos tópicos anteriores, esse contrato ele poderá ser expresso ou escrito, poderá também ser tácito ou verbal. É a dicção do artigo 443. E as cláusulas, contratuais, elas têm como obrigação necessariamente resguardar, tutelar esse direito recíproco, tanto proteger o empregador como proteger o empregado, porém criando também obrigações para o empregador e obrigações para o empregado. Lembrando sempre
dessas obrigações recíprocas presentes nessa relação, nesse contrato individual de trabalho. O ônus, porém, de nós termos um contrato tácito ou verbal, ele vai pesar unicamente sobre o empregador, naturalmente. E aí, o artigo 447, ele vai dizer o seguinte, que na falta do acordo ou prova sobre a condição essencial do contrato, ou seja, aquele contrato verbal onde o empregador não consegue comprovar as condições desse contrato sinalagmático bilateral, isso vai fazer com que os termos sejam presumidos, como se tivessem estatuídos os interessados na conformidade dos preceitos jurídicos adequados à sua legitimidade. O que o legislador quis dizer com isso? Ora, se o contrato é verbal e o empregador não consegue comprovar, por exemplo, que ele combinou uma determinada jornada de trabalho com esse empregado, imaginando que esse empregado trabalhava apenas 6 horas, na falta de condições de provar que essa relação era para uma jornada de 6 horas, vai prevalecer, dependendo naturalmente das condições, do que for alegado pelo empregado, a jornada de 8 horas. Por exemplo, é claro, esse é um exemplo hipotético, não reflete um caso concreto, mas é um exemplo que pode refletir essa característica consignada no artigo 447. Deixa eu só liberar aqui a Luelma. Beleza. Quanto a... Seja bem-vindo, Kellyson, que também acaba de nos dar aí a honra da companhia. Eu vou dizer... Beleza, já desativou. Dando, então, sequência. Quanto à formalização do contrato individual, nós temos alguns procedimentos legais que normalmente são observados. E aí, o principal deles é que, embora a relação de emprego ela esteja fundada nessa informalidade, ou seja, ele pode ser verbal, pode ser tácito, ao mesmo tempo, a CLT, a legislação e também algumas legislações esparsas, elas vão dizer que o empregador é obrigado a formalizar, a criar meios para que essa relação esteja devidamente anotada, devidamente registrada. Primeiro, para proteger o empregado em relação a, por exemplo, direitos previdenciários, mas também como uma forma de obrigar o empregador a cumprir com as suas obrigações sociais, de recolher as contribuições vinculadas à relação de emprego, de recolher os devidos impostos e encargos incidentes sobre essa relação. Por isso, embora haja uma informalidade nessa obrigação recíproca, ou seja, eu posso pactuar um contrato de emprego verbalmente, pela lei, essa relação precisa estar devidamente anotada, E aí, o artigo 29 da CLT vai dizer o seguinte: o empregador ele tem um prazo de 5 dias úteis para anotar a CTPS. Essa é uma obrigação que está consignada na própria CLT. Nós temos também o artigo 41 que diz: em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores. Nós temos ainda, no artigo 29, parágrafo 3º, a falta de cumprimento pelo empregador, veja, pelo empregador, do disposto neste artigo, acarretará a lavratura do auto de infração, ou seja, poderá, na inobservância pelo empregador dessa necessidade de formalizar essa relação,
acarretar a primeira lavratura de um auto de infração e, consequentemente, a imposição de multas, né? Temos ainda no artigo 36, que recusando-se a empresa a fazer as anotações a que se refere o artigo 29, né? E, inclusive, recusando-se, atrasando, demorando a devolver a carteira devidamente anotada ao trabalhador, isso poderá acarretar uma reclamação feita pelo trabalhador junto ao sindicato ou mesmo junto, hoje, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. E aí adivinha o que isso pode incorrer? A lavratura de um auto de infração e a imposição de multas. Então, a gente percebe ainda, pela dicção do parágrafo 1º do 39, que na hipótese de ser reconhecida a existência da relação de emprego. E por que essa dicção? Porque nós, quando vamos na leitura na íntegra do artigo 39, nós observamos que daquela reclamação mencionada no caput do 36, essa reclamação será apreciada, poderá ser submetida ao judiciário e aí, configurada essa relação de emprego, o juiz comunicará à autoridade competente, ou seja, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, ou mesmo a Procuradoria do Trabalho, né, o Ministério Público do Trabalho, que lavrará um auto de infração, ou seja, além das obrigações relacionadas à reclamação trabalhista, essa falta, essa inobservância pelo empregador da formalidade de formalizar o contrato individual de emprego poderá gerar também a lavratura de um auto de infração e, naturalmente, a imposição da respectiva multa. Tá bom? É a dicção aí do parágrafo 1º do artigo 39. Lembrando, mais uma vez, que nos slides que nós já disponibilizamos, ele tem mais detalhadamente todos esses itens. Aqui nós estamos apenas fazendo um apanhado de todo o conteúdo. Reiterando, para aqueles que também chegaram um pouco atrasados aí em nossa streaming live, podem encaminhar ali pelo bate-papo da nossa aula as suas perguntas para a gente ir respondendo e tornar também a aula um pouco mais dinâmica, ok? O artigo 47, então, ele diz que fica sujeito à aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. E aí, me permitam, eu vou aqui recorrer à nossa Bíblia, a nossa Vademécum, para fazer a leitura do artigo 634-A, que eu não consignei aí no nosso slide. Um instante. Vamos lá. Artigo 634-A. E aí, o meu Vademécum, ele traz o 634 com base na medida provisória 905, que ainda aguarda validação, pelo nosso legislativo. De qualquer maneira, até que isso aconteça, ele está válido. Diz o seguinte: a aplicação das multas administrativas por infrações à legislação de proteção ao trabalho observará os seguintes critérios. E aí ele diz aqui nos incisos 1, 2 e respectivos parágrafos e alíneas, quais os valores que começam em R$1.000, pode chegar até R$4.000, enfim. Aí no artigo vocês podem depois ler na íntegra e vão ver ali quais os valores que podem ser aplicados no caso de descumprimento
nessa inobservância dessas obrigações que imputam ao empregador. Bom, chegamos então à parte das alterações no contrato individual. Aqui também vou sempre repetir que tudo que nós tratamos aqui nessa revisão é apenas um apanhado, conceitos. Então, fiquem à vontade para depois se recorrerem dos conteúdos que nós já disponibilizamos, aonde está mais aprofundado. Bom, as alterações, elas também são previstas na lei, seja na CLT ou em algumas leis esparsas. Elas também possuem uma característica de constitucionalidade, porque essas alterações elas não podem infringir a cláusulas fundamentais, né? Cláusulas pétreas, especialmente aquelas previstas no artigo 7º e nos seus 33 incisos, mais o parágrafo único, né? Então, a característica principal das alterações é que, em princípio, as cláusulas são imutáveis, ou seja, aquilo que foi pactuado não podem, por uma regra, pelo bel prazer do empregador ou mesmo do empregado, serem alteradas. No entanto, algumas situações elas permitem essa flexibilidade, essa alteração em algumas condições, né? Com dois requisitos fundamentais para que isso seja possível. O primeiro deles, e aí eu destaco no slide, na maioria das vezes, porque há exceções, na maioria das vezes, precisa haver a anuência, o consentimento do empregado, do trabalhador. Segundo, ainda que haja esse consentimento do empregado, ainda que haja a anuência do empregado, essas alterações ou essa alteração, ela não pode incorrer, acarretar prejuízos, sejam diretos ou indiretos ao trabalhador. E aí, isso está devidamente consignado no artigo 468 da CLT, que diz: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, destaco, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ou seja, o ius variandi, que é a faculdade derivada do poder de direção do empregador, né, que nós já estamos aí consignando nesse slide, ele não é absoluto, ele precisa, primeiro, observar as condições gerais, saber se essa alteração, ainda que com a anuência do trabalhador, ela não acarreta alguma espécie, alguma forma de prejuízo. De qualquer maneira, pelo ius variandi, o empregador ele tem ali uma certa autonomia de, em algumas situações, alterar o contrato de trabalho, especialmente em relação à função, a horário e ao local aonde o trabalhador vai prestar o seu serviço. Bom, em relação às alterações de função, nós temos 3 características importantes a serem destacadas. Primeiro, alteração em razão da recondução do empregado ao cargo anterior, quando cessada a designação para um eventual cargo de confiança. Um exemplo, o funcionário está substituindo o gerente da loja durante as férias do gerente. É um exemplo aqui hipotético, mas é um exemplo. O artigo 468, no parágrafo 1º, vai dizer
não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Ou seja, nessa situação onde a pessoa estava sob designação num cargo de confiança, ele poderá retornar ao cargo anterior sem que isso seja interpretado como um ato ilícito, e isso naturalmente não vai acarretar nulidade. A segunda forma, quando da recondução ao cargo anterior de quem ocupava um cargo diverso. Um exemplo disso, digamos que eu seja um vendedor da loja e durante as férias do auxiliar administrativo, eu fui alocado no setor administrativo, substituindo as férias do funcionário daquele setor. Com a volta do funcionário do setor administrativo, eu retomo ao meu cargo de vendedor. É também um outro exemplo, especificamente dessa recondução ao cargo anterior. Para essa situação, o artigo 450 vai dizer: ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Ou seja, durante o tempo que ele esteve no setor administrativo, ele terá direito tanto ao tempo de serviço naquela função administrativa, como garantido o retorno ao cargo anterior. E, por fim, nesse exemplo que trazemos aqui, a readaptação em nova função. É o caso das pessoas que estão afastadas por conta de alguma enfermidade, de um auxílio-doença, enfim, de qualquer motivo, que para retornar à atividade funcional, ele precisará ser alocado em uma nova função por conta dessa readaptação funcional, seja por um problema físico ou muitas vezes por um problema até psicomotor, mental mesmo, sei lá, dependendo da situação. Alguém que sofreu, por exemplo, um AVC, mas conseguiu se recuperar para voltar ao trabalho, porém com algumas limitações. Não pode ficar muito tempo em pé, enfim. São N situações que podem ser utilizadas como exemplo. Nessa situação também, essa alteração de função ela é naturalmente permitida pela própria legislação. Em relação às alterações de horário, algumas características que eu trago para essa revisão é que a mudança de horário dentro do próprio turno, ela é permitida sem nenhum problema. É sempre recomendável que esses pactos, essas alterações sejam sempre tratadas de forma consensual, até para que não impacte, não gere prejuízos, problemas ao trabalhador. Que é um exemplo disso, o trabalhador ele trabalha até às 17 horas e por conta disso ele tem compromissos na parte da noite, como por exemplo estudar, ir para a faculdade. Se o empregador pretender mudar a sua jornada de forma que ele saia do trabalho às 20 horas a partir de hoje, por exemplo, isso poderá incorrer no prejuízo, porque esse trabalhador fatalmente vai ter problemas com os estudos. Então, naturalmente, essas alterações, elas demandam um acordo, algo consensual, para que ele possa não impactar, não caracterizar uma das alíneas do artigo 483 da CLT, que é a justa causa quando o empregador começa a criar subterfúgios, situações para levar o empregado a ter prejuízos, seja na relação de emprego, seja na sua vida cotidiana. Isso poderá acarretar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Uma outra hipótese de alteração de horário é a supressão de horas noturnas e a mudança do período noturno para o diurno. Ou seja, quem trabalha à noite, se a empresa quiser transferir para o período diurno, não há nenhuma ilegalidade. Do contrário, isso pode sim
gerar prejuízos. Quem trabalha de dia, a empresa ela tem limitações para transferi-lo para o período noturno. Independente de qualquer coisa, em qualquer hipótese, a empresa precisará da anuência expressa do empregado. E uma outra hipótese que eu trago aqui sobre possibilidade de alteração é a inclusão feita pela reforma trabalhista do regime de teletrabalho, onde, e nós estamos nesse momento, somos exemplo dessa relação, né? Estamos em regime de teletrabalho, naturalmente obrigados por conta do coronavírus, mas é aqui um exemplo claro, previsto ali no artigo 75B, C, enfim, o artigo 75 ele acaba regulando essa relação. E o regime de teletrabalho, ele preponderantemente é aquele que é prestado fora das dependências do empregador. E aí, no artigo, na CLT, nos slides, nós aprofundamos um pouco mais. Vocês podem depois buscar essas informações mais detalhadas. Em relação às alterações de local, aí eu trago algumas informações um pouco mais interessantes. Que, primeiro, quando essa alteração não implicar necessariamente na mudança de domicílio, ela é plenamente permitida e não acarreta sequer a incidência do adicional de transferência, por exemplo. O artigo 469 diz aí, ao empregador é vedado, ou seja, é proibido, transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato. Ou seja, precisa da anuência para que essa alteração de local resulte em um local diferente do contrato. Porém, ele traz ali uma exceção. Não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Ou seja, quem trabalha numa loja no Cochipó, se porventura o empregador quiser transferi-lo para a loja do centro, isso não necessariamente caracterizará transferência de local, porque ele está dentro do próprio domicílio. E nessa situação, ele normalmente deverá apenas acrescer o repasse do respectivo auxílio transporte, do vale transporte para esse trabalhador. O artigo 469, ele ainda diz o seguinte, parágrafo 1º, não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança, ou seja, quem está em um cargo de gerência, de coordenação, de direção, ele é uma exceção. E nessas hipóteses, ele poderá sim ser transferido naturalmente, convencionando-se, porém, não será arbitrário essa alteração de local. Outra hipótese, na condição, quando essa condição ela estiver implícita ou explícita no contrato de trabalho. Ou seja, quando você foi admitido, a condição para a sua admissão para aquela determinada função é de que, se necessário, você seria alocado em outras localidades. Ou seja, você já estava ciente de que poderiam haver a transferência de locais. E por conta disso, pela regra geral, não estará incluído naquela vedação do caput do artigo 469. E uma segunda hipótese trazida pelo parágrafo 1º é quando essa alteração decorrer da real necessidade do serviço, ou seja, o empregador ele precisa da sua qualificação profissional, técnica, num determinado local por conta do trabalho que tem que ser executado naquela região. Nessa situação também poderá ser procedida essa alteração sem que isso seja ilegal ou arbitrário. O artigo 634A, sim, no meu Vademecum, tá, Breno? Ele está com essa alteração, porém, inclusive o meu Vademecum ele deixa um destaque dizendo que essa dicção que eu li, ele é pautado pelo artigo, pela medida provisória 905.
Como os prazos foram suspensos e a medida provisória ainda está vigente na data de hoje, o Legislativo precisa aprovar, votar isso aí para que a medida provisória seja efetivada. Então, é preciso consignar, então, aqui nesse momento, que se a medida provisória 905 de novembro de 2019 não for convalidada pelo Legislativo, ele fatalmente vai perder essa dicção, né? esse termo expresso que eu li aqui. Por enquanto, ele está valendo, então a aula está atualizada. Beleza? Bom, dando sequência, então, o parágrafo 2º vai trazer também que a transferência é lícita quando ocorrer a extinção do estabelecimento, logicamente, e também pelo parágrafo 3º, e aí ele explica, em caso de necessidade do serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior. Mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade enquanto durar essa situação. Ou seja, o empregador, ele, em algumas hipóteses, em algumas situações consignadas na legislação, ele poderá fazer essa alteração do local de trabalho, seja de forma efetiva ou esporádica, temporária, porém, sempre incidirá um pagamento suplementar nunca inferior a 25%. E aí as convenções coletivas poderão regular percentuais diferenciados, porém, naturalmente, e aí sim, pelo princípio da norma mais favorável, esse percentual, a lei vai dar o mínimo, porém, as partes poderão pactuar qualquer coisa que seja superior a isso, né? Sempre primando pelo que for mais benéfico ao trabalhador. Bom, aí a gente chega na parte da suspensão e interrupção no contrato de trabalho. Conceito: a suspensão é o fenômeno provisório pelo qual o contrato de trabalho e seus principais efeitos ficam inoperantes, paralisados. E aí a principal característica: na suspensão, o empregado não presta serviço, claro, evidente, porém o empregador não está obrigado a pagar os salários e não se conta o afastamento como tempo de serviço. E aí eu trago aqui algumas espécies que por exemplo, no caso de percepção e afastamento por conta de um benefício previdenciário, ou seja, auxílio, no caso de invalidez provisória, né? É um exemplo. No caso de doenças profissionais, a partir do 16º dia, benefícios previdenciários normalmente são a partir do 16º dia, porque até o 15º a incumbência é da empresa ainda de pagar. Um outro exemplo para o serviço militar obrigatório. No caso de encargo público eletivo, ou seja, quando a pessoa foi eleita para algum cargo, vereador, prefeito, deputados, enfim, qualquer cargo eletivo. Também quando a pessoa é eleita para um mandato sindical, né, para fazer parte do sindicato. E existem outras espécies, eu aqui mencionei apenas alguns deles. Vocês podem aprofundar, buscar também no material que nós disponibilizamos os respectivos conceitos de cada uma dessas espécies de suspensão. Em relação à interrupção, o conceito, o principal, e aqui eu já vou direto para o cerne do conceito, é que na interrupção é devido o salário e o período de afastamento é contado como tempo de serviço, embora não haja naturalmente a prestação de serviço, né? E aí algumas espécies que eu extraí especialmente do artigo 473, lembrando que existem algumas espécies de interrupção
que também estão ali tratadas em situações esparsas. Um exemplo de interrupção do contrato de trabalho é, por exemplo, as férias, que está regulado ali no artigo 129, né? Ou seja, a pessoa recebe por aquele período, porém, no período das férias, não há a efetiva prestação de serviço. A DSR, por exemplo, descanso semanal remunerado, todo mundo recebe, ou também como dia trabalhado, porém ela tem um dia de descanso, né? O artigo 473, nos seus incisos, ele traz várias espécies, eu trouxe alguns exemplos: casos de falecimento, casamento, nascimento de filho, para realização das provas do vestibular, para a realização de exames médicos, seja do próprio trabalhador, seja para acompanhar os filhos menores também, ou até os pais, ou qualquer dependente do trabalhador, enfim, algumas situações que justificam a não prestação de serviço naquele dia, mas que são ou abonadas por atestados ou justificadas por algumas dessas espécies mencionadas ali no artigo 473 e em outros artigos esparsos na nossa CLT. Em relação à jornada de trabalho, nós temos, por conceito, que a jornada de trabalho é o parâmetro máximo, e destaco isso, parâmetro máximo autorizado por lei para que o trabalhador fique à disposição do empregador. E aí ele vai se caracterizar por 3 itens. Primeiro, em relação à duração do trabalho, ao horário de trabalho e aos intervalos. E aí o conceito, então, de tempo à disposição, que está consignado no conceito da própria jornada de trabalho, é que aquele período de tempo que o empregado está efetivamente à disposição do empregador. E aí o artigo 4º da CLT vai dizer: considera-se como desserviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Ou seja, o conceito de tempo à disposição, de jornada de trabalho, está ali devidamente consignado no artigo 4º da CLT. Aí o artigo 58 vai complementar, dizendo que a duração normal de trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias. Ou seja, nós temos aí o conceito de jornada ordinária de trabalho. E aí, um importante detalhe é que o legislador ele não fixa a carga horária mensal, ele apenas limita a diária em 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Ou seja, a lei ela vai dizer, olha, a jornada ordinária do trabalhador privado, pela regra geral, é de 8 horas. E aí, algumas situações, algumas atividades profissionais específicas, elas poderão regular uma jornada diferenciada, partindo sempre do princípio da norma mais favorável. Ou seja, nenhuma jornada ordinária poderá ser superior a 8 horas. Naturalmente, ela poderá ser inferior. E aí nós vemos algumas atividades, como bancários, cuja jornada ordinária é de 6 horas. E nós vemos outras profissões que têm alguma diferença, alguma regulamentação diferenciada em relação a essa jornada de trabalho. Perfeito? Aí, o que ultrapassa, então, a jornada ordinária é jornada extraordinária, horas extras. E aí o artigo 59, ele vai dizer que essa jornada ordinária, que no máximo é de 8 horas, poderá ser acrescida de até 2 horas. Né? Naturalmente, se o trabalhador
realizar efetivamente mais de 2 horas, ele vai receber todas as horas efetivamente trabalhadas em sobrejornada. Porém, até seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, recomendações da OIT, a jornada ela só poderá, pela regra geral, ser excedida em até 2, por conta da questão da saúde, da questão da própria segurança do trabalhador. Existem estudos que atestam que, além de 10 horas de trabalho, impacta na segurança, na própria segurança do trabalhador, no resultado de produção desse trabalhador. Então, por conta disso, eles acabam recomendando que essa jornada não ultrapasse as 2 horas. Bom, em relação aos reflexos, naturalmente, ou seja, excedida a jornada ordinária, a Constituição, no artigo 7º, inciso 16, diz: a remuneração do serviço extraordinário, ou seja, das horas extras, ela será superior, no mínimo, em 50% da hora normal. Ou seja, pela Constituição Federal, ele também vai estipular, nesse caso, o mínimo. Ninguém pode receber, em relação às horas extras, menos que 50% de acréscimo sobre a sua jornada ordinária. Ou seja, como é o mínimo, é possível regular um percentual maior. O artigo 59, em seu parágrafo 1º, também vai repetir esse mesmo teor consignado no inciso 16 do artigo 7º da Constituição, dizendo que a remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Essa, muitas vezes, observância da lei ordinária, sempre submetida às cláusulas fundamentais, às cláusulas pétreas, à legislação constitucional. Em relação às horas extras, nós vimos também a possibilidade, então, de, ao invés do empregador remunerar em dinheiro, em espécie, essa sobrejornada, de ele proceder com a compensação dessa jornada. E aí existe, então, a compensação e o banco de horas, que nós veremos. E aí nós precisamos entender qual a distinção, porque, embora pareçam sinônimos, eles têm algumas características distintas. Primeiro, em relação à compensação, é um sistema pelo qual há um acordo para que as horas excedentes das normais sejam deduzidas em outros dias. Ou seja, as horas não trabalhadas, ou mesmo as horas que excederem a jornada ordinária, elas serão futuramente repostas. Ou seja, se eu fiz horas extras hoje, eu vou compensar essa hora extra em um outro dia. E aí o artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 13, diz que a duração de trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí, sobre a jornada, o artigo 56, em seu parágrafo 6º, vai dizer que é lícito o regime, só responder aqui o Breno, referente à MP instaurada no dia de ontem, a qual permite reduzir até 70% do salário e também a jornada de trabalho. Se esse caso fosse uma convenção ou acordo coletivo, seria válido em face dessa crise provocada pelo Covid-19? Vamos lá. É preciso dizer, Breno, e aí estendendo a sua pergunta também aos demais colegas, é preciso dizer que essa medida provisória
ela é especificamente para esse período de incertezas, né? De coronavírus. As informações ainda são extremamente desencontradas. Uma hora a gente vê dizendo que já está prestes a surgir uma vacina, outra hora diz que ainda não achou nenhum encaminhamento. Com essa preocupação e correta, a meu ver, do governo em fortalecer, em proteger o sistema econômico do país, ele está criando normas de flexibilização dessa relação de emprego. Qual é a preocupação do governo nesse momento? Naturalmente, a manutenção dos empregos. Ou seja, é melhor permitir uma redução de salário, inclusive de jornada, para que o contrato de trabalho seja mantido, do que acarretar as demissões. Então, nós precisamos entender que essa medida provisória 936, ela é uma exceção à regra e, como tal, ela vai regular apenas durante o período de suspensão, de impedimento, em que a gente precisa evitar aglomeração. Mas, respondendo agora sim a sua pergunta, entendo eu que, e aí a pergunta sua é, no caso da medida provisória 936, que permite a redução de até 70% do salário e também a redução na jornada de trabalho, se isso fosse previsto em convenção coletiva ou acordo, seria válido? Aí a minha resposta é que não seria válido. Por quê? Porque a convenção coletiva, ou mesmo um acordo coletivo, ele obrigatoriamente está vinculado aos princípios que regulam o direito do trabalho, o contrato de trabalho. E aí a proteção do trabalhador, ela vai prevalecer. A convenção coletiva, como um contrato coletivo que regula obrigações recíprocas individuais, privadas, ela não pode ser regulada por o sindicato em situação que pode prejudicar direta ou indiretamente o trabalhador, ainda que justificando em razão do coronavírus, do Covid-19. Essa espécie de alteração que incide diretamente em princípios, né? E aí nós vemos a presença, o confronto de dois princípios, o princípio da proteção, da norma mais favorável, e nós vemos o princípio da manutenção do emprego. Nesse momento, o que o executivo e também com o legislativo, porque foi uma medida provisória, salvo engano, chancelado pelo legislativo, esse confronto entre dois princípios, eles fazem prevalecer aquele que é o mais importante, que vai ser diretamente impactado pelo sistema econômico, ou seja, vamos reduzir normas de proteção, vamos permitir a redução de salário, permitir a redução de jornada de trabalho e que o trabalhador receba apenas pelo tempo efetivamente à disposição do empregador, mas aí nós vamos manter algo maior, algo que protege a coletividade, vamos manter os empregos. E aí, nesse confronto de princípios, pela medida provisória, e aí, a meu ver, apenas o Estado, seja através do Executivo ou do Legislativo, é quem tem legitimidade para criar essa espécie de regulamentação. Beleza? Se ficou alguma dúvida, manda aí que a gente volta no tema. Então, vamos adiante. Então, retomando aqui, em relação ainda à compensação, o parágrafo 6º do artigo 59 vai nos dizer que é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido, e aqui um detalhe importante, estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Bom, nesse parágrafo, nós precisamos fazer apenas
parênteses para dizer que existe uma ação direta de inconstitucionalidade discutindo essa legalidade na pactuação através de um acordo individual para a compensação de jornada. Há quem entenda que essa espécie de pactuação só é legítima se ela decorrer de acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. Porém, ainda não há uma decisão nessa ação direta de inconstitucionalidade e é a dicção que está na nossa CLT. E um detalhe importante é que, para a compensação validada ou consignada por acordo individual, é obrigatório que essa compensação se dê dentro do mesmo mês, tá bom? Ou seja, observa-se que para a validade, a compensação estabelecida por acordo individual deve ser implementada dentro do mesmo mês, em que houve, naturalmente, a jornada extraordinária. Aí nós chegamos no banco de horas. O banco de horas, diferente da compensação, ele é um mecanismo que possibilita a compensação do excesso de horas trabalhadas em um dia com a correspondente diminuição em outro, sem o pagamento em espécie dessas horas extras. Ou seja, ela foi introduzida na época ainda pela Lei 9.601 de 98 e hoje ela já está consignada no parágrafo 5º do artigo 59. Tá? E aí o artigo 59, no parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte: poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, e aí o detalhe importante, no período máximo de 1 ano. Beleza? O parágrafo 5º vai dizer que o banco de horas, de que trata o parágrafo 2º, ele poderá ser pactuado por acordo individual escrito. Também existe questionamento sobre esse acordo individual. Porém, o detalhe importante desse acordo individual também é que, para validade, ele também precisará ser implementado no prazo máximo de 6 meses. E aí aqui a diferença precípua é de que, na compensação, ele deverá ser implementado no mesmo mês. No banco de horas, ele deverá ser implementado no prazo máximo de 6 meses. E aí nós trazemos, então, aqui, para facilitar a compreensão, a diferença entre compensação de jornada e banco de horas. Então, no banco de horas, a ideia é que o empregado que exceda a sua jornada ordinária, ele desconte com folgas, seja em feriados emendados, por exemplo, sair mais cedo, chegar mais tarde. Esses são alguns exemplos de banco de horas. Enquanto que a compensação, ele se caracteriza pelo acúmulo de horas que são suprimidas num curto espaço de tempo, normalmente na mesma semana ou no mesmo mês. E, além disso, na compensação de horas, essas horas extras, ela é compensada na jornada normal de trabalho. Ok? Bom, temos então a jornada noturna, que é aquela empreendida, adivinhem, à noite. Porém, o artigo 73, parágrafos 2º e 5º, eles consignam que a jornada noturna é aquela das 22 horas de um dia até as 5 horas dos dias seguintes. Como característica, ela a hora noturna possui 52 minutos e 30 segundos e ela também, pela regra geral,
tem previsto um adicional de, no mínimo, 20% sobre a hora diurna. E aí, nesses casos, os acordos ou convenção coletiva poderão regular, ou mesmo regimentos internos da empresa poderão regular questões ou tempos diferentes, desde que isso reflita em maior benefício ao trabalhador. Bom, existem empregados que não estão naturalmente sujeitos à jornada. Esses estão devidamente previstos no artigo 62 da CLT, né? Especialmente aqueles cuja atividade externa seja incompatível com a fixação de controle de jornada. E aí o artigo 62 vai trazer vários exemplos. Nós temos também hoje, desde a reforma trabalhista, a questão do teletrabalho, que é uma orientação que já havia sido recomendada pela própria OIT e é uma forma de trabalho realizado fora do ambiente disponibilizado pela própria empresa. Aí nós, voltando ao exemplo, estamos nesse momento num teletrabalho, né? Exemplo claro disso. Estão regulados ali no artigo 75, então vocês podem ver depois. Temos também hoje jornada em tempo parcial, ou seja, é aquela jornada que não excede 30 horas semanais e onde o salário pago ele é proporcional ao tempo à disposição do empregador. Bom, está consignado no artigo 58A. E aí alguns detalhes. O contrato de teletrabalho, seja o contrato em jornada de tempo parcial, eles vão exigir que esse contrato seja escrito, prevendo expressamente essa jornada diferenciada. E aí a lei vai dizer que, se for converter a jornada em tempo parcial para a jornada ordinária, pode se dar sem problema nenhum, desde que haja a anuência do empregado e, do contrário, também exige-se a sua modalidade formal por escrito para que isso possa ser validado. Temos, então, os intervalos intra-jornada, que nada mais é do que aquele tempo de descanso e alimentação durante a jornada de trabalho. Está previsto no artigo 71 da CLT. Temos o intervalo interjornada, que é o intervalo entre entre um dia de trabalho e o outro dia de trabalho. Pela regra geral, o trabalhador que trabalha em jornada ordinária de 8 horas, ele precisa de um intervalo de, no mínimo, 11 horas, é o que está ali consignado no artigo 66 da CLT. E aí um detalhe importante é que algumas profissões, elas podem prever um intervalo diferenciado, como no exemplo que eu trouxe para os jornalistas, e pelo artigo 308, o intervalo é de apenas 10 horas. Bom, o Breno pergunta aqui, nessa MP, possui a previsão de acordo coletivo e acordo individual em relação à dedução, por isso a dúvida. Bom, veja bem, Breno, é porque o que o executivo está dizendo aí é que, com base na medida provisória, ou seja, com base num ato de Estado, os sindicatos podem, para suas respectivas categorias, regularem essas jornadas diferenciadas. De qualquer maneira, o parâmetro é dado por um ato do Estado. Os sindicatos, eles não podem ou não poderiam deliberadamente, sem a existência, sem a vigência dessa medida provisória, criar uma norma aonde o salário seria reduzido, princípio da irredutibilidade, ou mesmo, também pelo princípio da redutibilidade, a jornada seria reduzida a ponto de impactar de forma prejudicial ao trabalhador. Então, o sindicato, nessa situação, e aí respondendo a sua pergunta, ele
há uma menção expressa na medida provisória, porém, dizendo que os sindicatos poderão, com base num ato de Estado, regulamentarem de acordo com os parâmetros que são tratados pela medida provisória. Ou seja, na medida provisória fala que a jornada poderá ser, que o salário poderá ser reduzido em até 70%. Então, ele dá um parâmetro máximo, de forma que o sindicato não poderá fazer um acordo coletivo ou mesmo uma convenção coletiva prevendo uma redução de 80%. Ele poderá até prever uma redução de 60%, 50%, 10%, no máximo 70%. Porém, o parâmetro está consignado por um ato estatal, por um ato do Executivo, que nesse caso, salvo engano, volto a dizer, foi convalidado pelo Legislativo também. Beleza? Respondi a pergunta? Depois se manifesta aí para a gente saber. Bom, então dando sequência aqui, falamos sobre, então, remuneração e salário, e aqui eu trago apenas os conceitos. A remuneração é todo o provento legal e habitualmente auferido pelo empregado em virtude do contrato de trabalho, seja pago pelo empregador ou mesmo, em algumas hipóteses, aqueles pagos por terceiros. Seja, num exemplo aqui, as comissões que são pagas aos vendedores diretamente pelo fabricante. A denominação dessa comissão é de Geltas, ou seja, não é o empregador quem paga aquela comissão, é o fabricante, como uma forma do vendedor dar preferência aos produtos daquela respectiva marca. Ou seja, isso é devidamente previsto em lei e é possível. Um outro exemplo de pagamento feito por terceiros, gorjetas, né? Ou seja, a remuneração é o gênero e nós temos várias espécies de remuneração. Dentro delas, inclusive, o salário, né? Então, a remuneração, ela indica o total de ganhos recebidos pelo trabalhador, enquanto que o salário, ela é apenas uma espécie, indica o que é pago, o que foi pactuado diretamente pelo empregador, pelo patrão. Dentro da remuneração, compreende, então, tudo que é pago pelo empregador, enquanto que o salário, e aí uma dicção, salário é sempre remuneração. Mas remuneração nem sempre é salário. Temos como características do salário, ele está previsto no artigo 7º, inciso 5º da Constituição Federal, né, que deverá ser previsto, e aí todo o objetivo, qual a necessidade, uma preocupação social com o salário, para que ele represente algo que reflita na dignidade do trabalhador, lembre-se disso, né? Embora nós saibamos muito bem que, infelizmente, isso não seja uma realidade. E aí o parágrafo 1º do 457, pelo qual integram o salário, além da importância fixa, as gratificações, comissões, são pagas aí pelo empregador. Nós, então, concluímos em exatos 1h26, uma breve revisão. Vejam, nós, naturalmente, não aprofundamos em tudo que nós vimos nas aulas, até porque esse conteúdo já foi devidamente ministrado presencialmente, e a ideia aqui era realmente reavivar na memória de vocês esses conceitos. Volto a dizer, todo o material já está à disposição de vocês, tanto na Google Classroom, desculpem o meu inglês, mas na sala já está à disposição todos os materiais, e nós manteremos ali ativo, hoje ou mais tardar amanhã, nós passaremos a também disponibilizar
alguns exercícios, algumas atividades para que vocês possam manter aí uma programação de estudos, se organizem, mantenham o foco. Eu sei que todos os professores também estão fazendo da mesma maneira. Foi padronizado a forma. Lembrando que essa aula estará à disposição hoje, a partir das 19 horas, no nosso canal DNA Compliance Oficial no YouTube. Então, mesmo vocês que estiveram aqui na nossa live Extreme, fiquem à vontade para depois assistirem a aula. Se tiverem alguma dúvida, podem encaminhar, seja lá pela nossa sala de aula no Google Classroom, ou podem encaminhar pelo nosso portal FACIP, que também já está à disposição. É claro que ainda está num período de alguns ajustes, mas também é uma importante ferramenta para que a gente possa manter um contato direto, por onde eu conseguirei também monitorar quais alunos estão preocupados, estão ali acessando, estão participando. Isso é importante, gente. A gente está dedicando um tempo, trabalhando em casa. Acredito que vocês estejam, inclusive, captando aí um barulho, porque trabalhar em casa, nós temos vizinhos e faz parte. Então, é importante que o trabalho que nós estamos fazendo seja aí devidamente acompanhado por todos vocês. Tivemos importante participação de todos os alunos que estiveram aqui na nossa live ao vivo. Quem não pôde acompanhar, vai lá pelo nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, até porque as nossas videoaulas, sempre que estiverem disponíveis lá, quem está inscrito consegue receber as atualizações quando assim acontecer. Então, agradeço imensamente. Não vou estender a aula, porque como a gente vai depois disponibilizá-lo na internet, para que ele fique com o tempo aí moderado. Agradeço a participação de todos. Se ainda houver alguma dúvida, podem encaminhar, seja pelo nosso WhatsApp, seja pelo nosso e-mail. Mais uma vez, mantenham o foco, se cuidem para que o coronavírus não pegue nenhum de vocês, cuidem dos seus familiares. Um forte abraço e encerramos aqui então a nossa transmissão. Fiquem com Deus.